Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Medicina Limitada. Esse podcast que fala sobre as belezas, os bastidores e os desafios da medicina. No episódio de hoje, a gente vai abordar um tema muito difícil, mas de extrema importância e delicadeza na prática médica: as decisões de fim da vida. O que é finitude, né? Parece que a gente não está programado ou a gente está fugindo desse tema a vida inteira, né? A gente foge da morte, mas é a perspectiva da morte que traz a urgência da vida. Né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre como essa especialidade, a geriatria e o paliativismo médico, como ele vem confortar as famílias, os pacientes e como vem tornar esse tema menos escuro, mais palatável, né? E esse momento tão difícil da vida, como é que a gente consegue trazer mais conforto para todos. E hoje eu tenho a honra de reencontrar, de receber aqui na casa do Medicina Limitada a Iana Lacerda, minha querida amiga. Estava contando os anos, Iana, mais de 30 anos, desde o 7 de setembro. Então a gente está velho, vamos nem contar mais isso. Então, Orgulho, amiga, meu amigo. amiga de uma Orgulho. vida, de vários projetos, do colégio, da faculdade. E o Rafael, que foi nosso residente e que é um grande presente para a gente, um grande orgulho, né, para a geriatria do estado do Ceará, e que defende hoje uma casa muito bonita, uma casa que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, que é a Casa de Cuidados do Ceará. Muito obrigado, pessoal. E a gente começa sempre o podcast com uma pergunta que é crucial para a gente, né? A gente quer saber qual a história de vocês, a gente quer saber qual foi o chamado para a medicina, como foi que vocês descobriram que eram médicos ilimitados, porque na verdade vocês são, cada vida que vocês tocam é uma vida que se transforma. Então, Iana, se a gente puder começar com você, como é que foi teu chamado? Como é que foi chegar na medicina, na geriatria? E como é ser um médico ilimitado? Conta aí pra gente. Acho que não tem muito romantismo aí não, né? Eu achava que eu tinha o dom de cuidar de pessoas. E achava que quem cuidava melhor era o médico, né? Então, tinha o apelo dos colégios, lógico, né? De medicina, né? Mas eu me via como uma pessoa que talvez pudesse fazer a diferença se eu tivesse a oportunidade de entrar na faculdade. Eu tinha vários outros dons, né? Não sei nem se tu sabe, mas eu fiz medicina na UFC, né? E prestei vestibular para computação na UES Não e sabia. passei, né? Mas, E se eu não tivesse passado no vestibular que a gente passou, eu provavelmente não estaria na medicina, eu estaria na na computação. computação e morta de feliz, né? E na faculdade, eu não tenho nenhum parente médico, né? Não tenho próximo, né? Tenho parentes mais distantes que vieram depois de mim. E graças a Deus, né? Porque essa profissão precisa ter mais gente para a gente poder ter apoio, porque realmente é muito pesado por vezes, né? Mas a gente vai se acostumando com essa rotina. E na medicina em si, né? A gente via que tinha muitas pessoas que quando a gente se apresentava e tudo, muita gente não falava muito bem o que queria, né? E eu sempre gostei de pessoas, né? E eu acho que talvez o chamado tenha sido pessoas. E eu fico imaginando o quanto eu seria triste se eu Se fosse tivesse tivesse na feito computação, computação, né? em vez de pessoas, tá com as máquinas, né? Provavelmente eu estaria fazendo alguma coisa que me unisse a pessoas, né? Na computação. E talvez estivesse trabalhando com inteligência artificial, né? Show, Para unir massa. pessoas. Mas acho que era mais isso mesmo, sonho, Em né? resumo, a tua história é gente, Gente, né? E a Iana, Rafael, não sei se, mas a Iana era a nossa revolucionária, né? Eu sou revolucionário do ponto de vista, sempre fui questionador e tal, mas a Iana era, além de questionadora, ela tinha capacidade organizacional fantástica, então ela conseguia mobilizar todos na faculdade, né? E você, Rafael, conta aí um pouco da tua história, né? O currículo Lattes não, a gente quer saber o currículo fora do Lattes. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite, Todô, doutoriana. É um prazer, né? Bom, a minha história com a medicina foi, assim, meus pais contam, meus avós, que eu desde criança, né, 2 aninhos de idade, 3 anos, eu falava que eu queria ser médico. Não sei nem por qual motivo. Sempre gostava de ir pro pediatra, e aí você acaba tendo aquela referência, né? E aí aquela ideia meio que foi permanecendo. Aí tem a questão das escolas, né? A questão de ser um bom aluno, então tem a ideia de fazer medicina.
acho que ficou, né? Acho que ficou aquela ideia que foi colocada no meu coração. Não tenho também um parente médico próximo. Para assim, influenciar Para diretamente. influenciar né? diretamente, tem uma prima segunda, pessoa que eu tenho muito carinho. Mais próximo não tinha, né? Então, e aí acabou que tornou-se uma realidade. E aí eu pude ver que na escola não passei de primeira vez, né? No vestibular. Uhum. Eu fui pro cursinho. E aí aquela coisa de você estudava numa escola que você acabava sendo convidado para fazer outros vestibulares, né? E parece como uma doutoriana. E aí eu lembro que desses vestibulares eu fui passando em alguns, né? Então, realmente, meu caminho poderia ter se enveredado por outras opções aí, né? E aí, passei por um período um pouco até traumático, assim, eu passei de quarta vez no vestibular. E na minha terceira vez, E na tua época era anual. Nossa, a gente anual. pegou o semestral ainda. O né? meu era anual. Então, foi 3 anos de cursinho, né? Então, no meu terceiro ano, terceira vez que eu fiz vestibular, eu não passei por uma vírgula na redação. E aquilo me gerou um trauma tão grande que por um tempo eu sabia decorar da minha redação. Entendi. Eu fiquei matutando assim por um bom tempo, eu não consegui estudar no cursinho depois, porque aí entrei na justiça, né, todo aquele estresse, né? Lembro que eu consegui pareceres de 12 professores de português, Academia Brasileira de Letras, mostrando que eu não tinha errado, né, a vírgula. Entendi. Então, assim, aquilo me gerou uma revolta, né? Rapaz, medicina não dá mais não. Aí eu sei que no agosto para setembro, a prova era em novembro para dezembro. Mas é isso, tentar de novo. Passei o ano sem estudar, sem conseguir estudar direito. E acho que quando você meio que talvez relaxou, deu certo, né? E aí passei no vestibular, graças a Deus, né? Então, somente sou muito realizado. E a geriatria, acredito que teve muita influência, assim, do contato com avós, né? Assim, eu tenho sempre meus 4 avós, a minha avó paterna faleceu ano passado, mas eu era muito próximo da minha avó materna, sou muito próximo dela. E aí eu acho que talvez esse contato com avós, assim, de repente me aproximou com um idoso, sem nem eu saber o que era geriatria. Né? Massa. E aí eu entrei na liga de geriatria na faculdade, no meu segundo semestre, e você vê que ainda você continua sem saber realmente o que é a geriatria de fato, né? E aí... Você não vivencia, convive, né? É o primeiro contato, né? É. Aquela coisa de descobrindo um mundo novo, né? E aí fui tendo referências ao longo da faculdade, né? Dentro da geriatria, professores, né? Dr. Charles, Dr. Jabo, Dr. João Macedo. E aí, com a residência de clínica, né? Sabia que pensei em pediatria durante o internato, mas aí, não, a geriatria era... Já tinha filho na época? Não. Porque Tudo era depois outra E aí, quando eu entrei na residência de clínica médica no César Caos, eu fiz internato lá, já conhecia a doutoriana, mas na residência clínica eu pude me aproximar ainda mais. E aí tornou-se uma grande referência para mim. Então, É uma inspiração, né? Na verdade, é uma inspiração. Eu assumo. Inspiração, foi minha chefe, hoje é amiga, enfim, muitas relações próximas. Top. Se eu fosse pegar como exemplo o que eu falava quando eu era pequeno, eu tinha sido cirurgião plástico. Porque eu falava para minha professora do colégio, eu dizia, ó, eu vou ser médico para poder melhorar a sua aparência e tal. Eu era meio... E como é engraçado, né? Eu nunca quis ser médica quando era criança. Diz a minha mãe, né? Eu queria ser professora. Sempre quis ser professora. Legal. A minha avó era professora, né? A minha avó de referência, né? Que foi aqui na residência de geriatria. A gente pergunta toda vez por que você fez geriatria, né? Sempre tem esse lance aí com a avó, né? E o meu também teve lance com a avó, bisavós, né? Eu sempre fico meio emocionada, assim, porque os meus bisavós foram longevos. Eles viveram, os do Rafa também, tá? São bem longevos. Mas os meus viveram numa época que não tinha medicina, tanto, né? Não tinha nada até 96 anos, 86, 82, né? Então, eu tive algum pouco contato com os meus bisavós e eu achava que eu queria fazer reumato, porque eles ficavam em cadeira de roda. Claro. E que era geriatria na nossa época, né? A gente não teve geriatria na graduação, né? E realmente a minha vida, assim, sou muito próxima à minha mãe, amo demais meu pai e tudo, mas as férias na casa da avó era o máximo, né? Tudo, né? E quando eu virei médica, parece que ela me puxou para cuidar dela. E aí, quando, de repente, um determinado dia, tudo fez sentido. Eu disse, vale, acho que é geriatria, porque eu sempre gostei dos bisavós, dos avós, né? Adoro ouvir história.
Então, acho que esse pré-requisito, acho que o avô é aquele avô bem convencional, que fala de histórias e tudo. Então, no consultório, a gente não se estressa, né, Rafa? Escuta Só histórias. conversa, né? Quando eu nasci, não sei o que, a gente, opa, mais uma história, Mas- obrigada, contei, né? E é importante, né? Porque para vocês são as histórias que definem a epidemiologia, que Sim. definem o que o paciente vai ter, genética, etc, 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 né? Exatamente. Eu vou mudar o protocolo aqui bom, desculpa, o costume de chamar a Iana de Ias é antigo. Então, assim, vou mudar um pouco o protocolo aqui, porque você começou a contar a história dos seus avós e tal. E se percebe que você gosta e sabe contar a história. E eu queria escutar uma história da geriatria que te marcou, né? Eu queria saber como... Uma coisa que até hoje você diz, poxa, eu lembro daquele paciente, eu lembro daquele dia, eu lembro de uma frase, eu lembro dessa lição, dessa história marcante que ele me contou. Conta uma... Conta uma história da geriatria, né? A geriatria, o mais incrível de conviver com idosos, é aprender todos os dias, né? Então, a gente vai como médico com os nossos conceitos, nossas vivências e bota naquela história como eu seria, né? Se a minha mãe vivesse com uma Claro. bênção até os 104 anos. Muito grata e feliz. Mas aquela não foi a história daquela família. Claro. Eles tiveram nuances e vivências. Foi quando a ficha caiu. Cara, eu não posso pôr as minhas histórias na história dos outros. Eu tenho que aprender realmente a ouvir e a escutar. E aí veio todo o meu interesse com a habilidade de comunicação, né? Assim, aí eu comecei a estudar, comecei a fazer trabalhos com habilidade de comunicação. E isso me ligou muito ao paliativo, né? Que eu já tinha uma tendência a cuidado paliativo, mas essas habilidades e a capacidade de ouvir de uma forma plena e sempre trazer algo, né? Antes de dormir, você vai pensar como foi aquele dia e você refletir, né? Poxa, caramba, como é que pode? Tem filho que não gosta dos pais, né? Tem pais que não são bons para os filhos. Tem avós que não são bons para os netos. Tem netos que não são bons para os avós. Tem pessoas que não são o padrão que eu vivi, né? Ou que eu As gostaria, pessoas né? ruins também envelhecem, né? Ela É. era pessoa ruim que envelheceu, né? E, Que acha que o vozinho é aquele bonzinho, né? A gente tem muita essa e ideia, às mas vezes não nem é. é, né? Nem é. Mas isso é interessante. Isso modificou muito a minha vida, né? Assim, como pessoa. Então, eu posso te dizer assim que a geriatria, as histórias modificou a gente estruturalmente, sabe? Faz uma sinapse diferente, né? Eu tenho acho interessante, a geriatria, eu me vejo como geriatra, é muito a ideia do médico antigo, que era o médico da família, né? Isso. Então, assim, eu adoro fazer visita domiciliar, adoro, né? Então, de eu ir na casa, de eu conhecer o ambiente, conhecer a família toda, e de você, às vezes, cria vínculos que você se torna uma pessoa da família, assim. Eu tomo Tem famílias- café, eu tomo digo que eu café. faço muito, inclusive dos pacientes de vocês, né? Exato. Tomo um cafezinho, bolinho e Cara, tal. isso eu acho fantástico, assim. Tem uma história, falando de história interessante, aconteceu esse ano. Eu trabalho sou direto na Policlínica do Eusébio. Eu atendendo um paciente lá de primeira vez, seus 85 anos. E aí conversando, não, você mora com quem? Não, eu moro com a minha esposa, com a minha filha e com a minha sogra. Sogra? 85 anos, você tem uma sogra? É, minha sogra, tem 117 anos. Sério, 117 anos? Não, qual é o seu endereço que eu quero conhecer? Qual é o seu endereço aí? Peguei lá o endereço. Eu vou lá conhecer. Eu moro no Eusébio também, eu vou lá conhecer ela. Quero conhecer. Fiquei curioso, né? E aí eu peguei o endereço deles. Fui lá no mesmo dia, né? Terminou o ambulatório lá à noite. Não, vou lá fazer uma visita. E realmente, pelo que estava no documento, né? Realmente 117 anos. Aí eu fui dar uma pesquisada, né? Depois eu fui ver que tinha uma senhora de 117 anos, acho que era nos Estados Unidos, que era a mais velha do mundo e era 2 meses mais velha que ela. E aí depois, poucos dias depois que eu partilhei com algumas pessoas, eu vi que essa senhora faleceu. Essa senhora dos Estados Unidos. Então, essa Ela senhora era a mais velha do mundo, provavelmente, né? Mas ficou. Olha E aí eu Inclusive, fui... foi pro jornal, né? Foi, né? Na verdade, não, foi outra, era 112. Porque que aconteceu? Eu tentei entrar em contato com o Guinness Book, dizer como é que seria o trâmite. Aí entrei em contato com algumas televisões para fazer a reportagem. Acabou que não deu certo eles irem. E aí ela acabou falecendo. Depois de 2 meses que eu a conheci,
ela faleceu, mas assim, tive essa oportunidade, sabe, cara? De Fantástico. conhecer a pessoa mais velha do mundo. Pra mim, ela Que era mais massa, velha. que massa. Então, Cara, muito e bacana. esse negócio Top, viu? da história é tão interessante, né? Porque ele molda, inclusive, as discussões de fim de vida, né? Ou seja, você ter a oportunidade de conhecer a história de cada um e que vai moldar e como ele vê e a família vê o fim da vida é extremamente importante, né? Mas eu não vou falar agora disso, não. Eu queria antes, pesquisando para ter essa conversa, vários temas, várias palavras, vários termos, eu não conseguia definir, porque não estava no meu métier, e como a Iana mesmo disse, né, a geriatria não era infelizmente, não fazia não parte teve. de uma formação A gente não teve geriatria na tão graduação. consolidada. É como a radiologia. A radiologia, na nossa época de faculdade, há 22 anos, não era uma cadeira de radiologia. A gente, né, mal tinha raio-x na faculdade, infelizmente, mas isso é uma verdade. E aí, eu pesquisando e tal, Rafael, vi um texto do Rubem Alves muito legal. É um texto longo, eu vou tentar fazer uns cortes aqui, porque aí eles vão entrar essas definições que eu acho interessante. Então ele diz o seguinte, abre aspas, mas tenho muito medo de morrer. O morrer pode vir acompanhado de dores, humilhações, aparelhos e tubos enfiados no meu corpo, contra a minha vontade e sem que eu nada possa fazer, porque já não sou mais dono de mim. Solidão. Ninguém tem coragem ou palavras para, de mãos dadas comigo, falar sobre a minha morte. Medo de que a passagem seja demorada. E aí a gente vê nesse texto algumas definições importantes. Por exemplo, a ausência de autonomia, né? Então, o que é autonomia? Se alguém puder me responder aí, o que é um autônomo, o que é a funcionalidade, né? Bom, assim, acho que são alguns termos que são importantes, né? Mas a autonomia, na prática, ela é a capacidade de tomar decisões, né? E a funcionalidade é a capacidade da pessoa de ela exercer as atividades do seu dia que são essenciais para a sua qualidade de vida, para a sua independência, né? Então, por exemplo, eu posso ter um paciente uma pessoa que ele tem uma independência, mas não tem autonomia, por exemplo, um paciente com uma demência, uma doença de Alzheimer moderado, que já está perdendo a capacidade de julgamento, né? Ele ainda consegue deambular, ele consegue até tomar um banho, mas ele não tem mais autonomia porque a capacidade de julgamento dele já não é mais a mesma. Assim como eu posso ter, por exemplo, um paciente que tem autonomia, teve um AVC, ficou acamado, mas a cognição está preservada. Ele não é mais, ele é dependente, não tem mais uma independência, ele precisa de ajuda de terceiros, mas ele ainda tem autonomia, né? Então, são termos que são importantes a gente saber essa diferença. Assim, trazendo um pouquinho mais, de forma mais ampla, a OMS ela colocou como essa década que nós estamos vivendo como uma década do envelhecimento saudável, né? E aí interessante porque trouxe para a gente um conceito de capacidade intrínseca, né? Que é um conceito que ele vai abranger, que é a capacidade do indivíduo de reunir as capacidades mentais, fisiológicas, né, psicológicas daquele paciente, e a interação dessa capacidade intrínseca com o ambiente vai gerar essa capacidade funcional. Quanto que ele tem de capacidade, né? E aí a gente consegue avaliar essa capacidade intrínseca como um marcador de envelhecimento saudável, né? Então, eu tenho alguns domínios dessa capacidade intrínseca, como locomoção, como a vitalidade, que é a parte nutricional, como psicológico, como cognitivo, né? Sensorial, os déficits neurosensoriais. E aí eu consigo, através disso, né, ver como é que ele se relaciona com o ambiente e eu vou gerar aquela funcionalidade ou não, né? Então é um marcador de envelhecimento saudável. E aí por isso a importância, a questão que a gente fala, que o geriatra ele tem que avaliar o idoso de forma ampla, né? Paciente de forma ampla. Holístico, porque né? Porque né? aí ele tá bem aqui da cognição, mas o humor não tá bem, mas a parte muscular não está bem, eu vou ter que investir isso aqui para poder mantê-lo bem funcional, mantê-lo independente por mais tempo, vai dar qualidade de vida para ele. Então, o que a gente mais busca no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no final das contas, é fazer com que os nossos pacientes fiquem o mais funcional possível, por mais tempo possível. Essa é a ideia. Ou seja, tem a vida, cada dia de vida, né? Exatamente. Mas aqui nesse texto também tem um lance dos tubos e do lance que seria a não maleficência, né, isso? E um termo que eu acho brilhante, que eu não conhecia,
né, e que ele traz toda a angústia aqui nessas palavras, que é o conceito de dor total. Esse termo eu não conhecia, porque a gente conhece a dor física, a gente até conhece a dor da alma, mas parece que a dor total é uma dor muito maior, muito mais ampla. Mas até agora eu não entendo. Para mim é difícil entender, Ana, o que é a dor total, assim. A dor total, Duva, assim, que eu tenho achado muito interessante na medicina é porque coisas que os médicos antigos sabiam que existia, hoje são explicadas fisiopatologicamente, né? Então, quando a gente estava na graduação, a dor chegava no tálamo, o estímulo nociceptível A passava pelas vias, chegava no tálamo e parava lá. E não tinha participação do córtex, né? Hoje a gente já sabe que o córtex ele tem um papel inibidor Da dor. da dor. Então, eu sinto uma dor aguda, né? Eu pego, coloco a mão no negócio quente, eu tiro a mão e poxa, retirei. Aí vem o estímulo lá que diz assim, olha, não amplifica essa tua dor não, porque tu já tirou a mão, Entendi. bota para lavar na água gelada que vai dar certo. E aí você fica, não, vai já passar a dor e você mesmo vai controlando. Isso é um papel do córtex, né? Ele inibe essa dor que é real. Só que por alguns momentos a gente não inibe a dor que é real e por modulações complexas que a gente não sabe dizer, que hoje a gente chama essa dor de uma dor alopática, né? Ou nociplástica, desculpa. Essa dor nociplástica, ela é uma dor que ela é muito modulada pelo córtex, que explica um pouco fibromialgia, né? Que explica um pouco essas dores que a gente, mais tradicionalmente, não conseguiria explicar. E aí, eu preciso inibir essa dor pelo córtex, mas eu ganho carinho do Rafael porque eu digo para ele que eu tenho dor. E aí eu vou modulando essa forma que eu lido com a dor na minha vida. Não, a dor me dá um ganho positivo, um ganho secundário, né? Mas, por vezes, a dor ela é tão intensa, ela é tão sofrida, digamos assim, e como o episódio é disso, tá? Vou botar na roda, né? É isso aí. Imagina a dor que você, né, dentro de uma sociedade que por vezes não fala o que precisa ser falado, né, que não menciona com clareza a situação que a pessoa está vivendo, está com o paciente no hospital nessa situação, né? Ela não tinha perspectiva de que ia morrer agora, né? Ela, inclusive, foi submetida a 3 cirurgias nesse último mês. Então, quando o paciente é submetido a uma cirurgia, ele tem esperança, Claro. né? Então, a paciente simplesmente descobriu que vai morrer. E ela não resolveu as pendências dela, ela não conseguiu finalizar, dar o ponto final, né? Que é o que se fala no cuidado paliativo, né? Que a vida ela é um espetáculo e que eu preciso ter um começo, um meio e um final. Entendi. Se eu tenho um tempo de final muito curto, por vezes dá muita angústia, né? Muito sofrimento. Então, você imagina a pessoa que tem um sintoma físico, de uma dor na barriga, mesmo que ela existe, mas Não estava preparado para isso. não estava preparada para esse momento, nunca se preparou, tem pendências, como todos nós vamos ter no final, né? E ela começou a sentir uma dor que era insuportável, né? Então, essa dor insuportável, imensurável, que eu não consigo entender por vezes, né? E a gente que lida com isso, por ver tanto isso, a gente começa a entender que ela existe e que eu preciso ser muito agressivo com essa dor. Eu preciso fazer analgésicos muito potentes, para notas de 7 a 10 mesmo na escala de dor. Entendi. E por vezes eu tenho que modular essa dor de forma diferente, porque o sistema de modulação da dor do cérebro está totalmente alterado. Por isso que eu tenho que usar anticonvulsivantes, antidepressivos, antipsicóticos, né? Para esse controle de toda essa desorganização que está lá em cima. E, por vezes, a gente tem esse quadro e a gente não consegue controlar a dor. Você acha que a gente... É dor da alma, né? É dor da alma. Eu vi uma paciente semana retrasada, que paciente com doença de Alzheimer, e aí fui perguntar se ela estava sentindo dor. Aí, doutor, a dor que eu sinto você não pode curar, não. A dor é a saudade do meu esposo.
né? Então aquilo ali foi interessante, que é uma dor que a dipirona não vai resolver, a morfina não vai resolver. E aí é uma dor que tem que ser validada, né? Porque o paciente tem demência, né? Claro. Tem Alzheimer, que não é para ser validado sim. E aquilo ali gerava sofrimento nela, né? Ela lembrava do velho dela, do careca dela, todos os dias, né? E perguntava para os filhos pelo esposo, né? Então é mais ou menos essa ideia da dor total, né? Não vai se resolver somente com analgesia, né? Convencional, né? Vocês acham que a gente está preparado como médico, na formação médica, a gente está preparado para interceder nessas dores, entender essas dores? Não, de jeito nenhum. Eu acho que falta muito do tratamento de dor na própria graduação, sabe? Eu percebo, sou professora, né? Sou professora da Universidade de Fortaleza. E no internato eu tenho um ambulatório e um terço dos alunos passam comigo, né? Lá. Não tem, eles não sabem o básico, né? Acredito que eles sabem muita coisa, assim, mais do que há algum tempo atrás. Mas dor é um problema universal, né? Devia ter um espaço maior na graduação. E aí a dor total, é como o Rafael falou, né? Às vezes, sabia, se eu ouvir um pouquinho, é mais analgésico do que você... Total. Entendi. Porque é um conjunto de circunstâncias que são extremamente complexas, né? Eu me lembro da paciente que eu aprendi o que era o conceito de dor total, né? Eu tive o prazer de ser aluna da doutora Fânia, né? Que é uma sumidade em dor. Ela... Fânia Cristina Santos, né? O nome completo dela. Doutora Fânia, se a senhora estiver me vendo aí, sou sua fã. Seria um grande presente, doutora Fânia, ver a gente aqui. Olha aí que maravilha. E era uma senhora nos seus 80 e poucos anos, já frágil, e que os filhos usavam substâncias psicoativas, né? Usavam drogas. E ela falava claramente que nada curaria as dores dela, e ela tinha dores que era dor osteoarticular, dor de artrose mesmo, de artrite. Então ela usava os remédios para artrite, usava risperidona 2 miligramas, usava quetiapina 100 miligramas para dormir, usava duloxetina 90 miligramas, usava... Esqueci o outro. Mas todos, e quando eu fui discutir o caso com a doutora Fânia, eu disse, aumente o antipsicótico. Mas, doutora, eu vou aumentar o analgésico, ela tá com muita dor. E, Ana, ela tem dor total. O pensamento dela tá fixo nessa dor. Eu preciso imitar esse pensamento, eu preciso diminuir a força desse pensamento. Então, eu preciso... Não adianta mais. O que tá faltando se eu otimizar aí um pouquinho é o antipsicótico. E aí, aquilo me fez refletir bastante, né? Poxa, dor total, que dor é essa, né? Ela me viu assim, confusa, ela disse, Iana, é a dor da alma. É a dor quando você faz um plano de vida, porque nós temos um plano de vida, né? E por vezes esse plano de vida, ele vai por outro caminho. Ele vai para um outro caminho, né? Porque assim, eu costumo dizer que talvez as exceções dos nossos planos sejam mais comuns, né? Do que o plano dar certo, né? Como um jogador de tênis, eles perdem mais pontos do que ganham, né? Então esse é o lance. O Rubem Alves, ele continua o texto, certo? Uhum. Quebrando, mas a gente vai voltar para esse tema daqui a pouco. Ele continua o texto, ele diz o seguinte, aspas, bom seria se, depois de anunciada, ela acontecesse de forma mansa e sem dores, longe dos hospitais, em meio às pessoas que se amam, em meio a visões de beleza. Né? E aí eu acho que é onde entra a magia, né, do trabalho de vocês, né, com os cuidados paliativos, né, no processo ativo de morte. Mas eu quero saber o que é o processo ativo de morte em si, assim, porque a gente entende que é o processo de morrer, mas ele pode durar um dia, uma semana, meses, né? Existem alguns tipos de morte que acontecem ao longo de anos, né? As doenças crônicas, insuficiência renal crônica, por exemplo, o cara piora, melhora, piora, melhora. Então, quando é que a gente identifica isso? Como é que funciona isso? Eu vi muita gente comparar, por exemplo, com o trabalho de parto. Mas o trabalho de parto, talvez, fisicamente, seja muito mais fácil reconhecer do que o processo ativo de morte, né? Bom, assim, pegando assim de conceito, né? Cuidados paliativos, ele é cuidados que são
promovidos ao paciente, aos familiares, né? A qualquer paciente que tenha uma condição ameaçadora à vida, né? E aí vai abordar toda a questão da equipe multi, né? E ele tem várias fases, né? Então, o cuidados paliativos, ele se inicia, até um erro, forma mais recente, a morte do Pelé, né? Ficou bem marcada, né? E aí tinha uma reportagem lá, ele estava já se aproximando de um processo ativo de morte, cuidados de fim de vida realmente quadro realmente mais prolongado. E aí colocava que agora o Pelé está em cuidados paliativos. Não, na verdade ele estava na hora do diagnóstico, né? Então, cuidados paliativos ele se inicia na hora que eu tenho um diagnóstico de uma doença crônica ameaçadora à vida, grave, né? Aquilo que pode ameaçar a vida do paciente. E a gente tem alguns gráficos dos cuidados paliativos que são bem conhecidos, né? São gráficos da evolução de cursos das algumas doenças, né? Então, você pegar, por exemplo, uma doença neoplásica, um câncer, né? Então, a paciente vem bem, funcional, tudo bem, e aí ele tem uma doença que derruba o paciente de forma muito rápida, né? Então, essa é um dos cursos de alguma Ele pode doença. até melhorar um pouquinho, Isso. ou estabilizar no platô, né? Exato, mas aí... ele é algo mais rápido. Diferente, por exemplo, de uma doença crônica, como você colocou aí, insuficiência cardíaca, um DPOC, que ele vai ter uma certa estabilidade e ao longo da vida ele vai ter momentos de exacerbações, né? Ele vai ter um momento que ele vai internar por uma descompensação da doença crônica, vai ali para o hospital, volta, perde ali um pouco de funcionalidade, mas aí ele consegue resgatar e entrar no platô novamente, aí vai ter uma nova exacerbação, por aí vai até o momento que é o desafio, né? Quando que vai ser o evento final? Que aí não é fácil, não é nada fácil, né? Quando que vai ser a última infecção dele, né? Que a gente vai conseguir realmente... Quando é que a gente vai desistir, né? Ou talvez abrir mão, ou não ser tão Isso que não é intervencionista? fácil, né? Quando é que a gente percebe que o que a gente está fazendo não é mais benefício, né? Isso. E a outra condição já é um paciente com uma demência, por exemplo, né? Que já vai ter uma funcionalidade em geral mais baixa e ele tende a ser um pouco mais uniforme, né? Vai ter momentos também de exacerbações, mas tende a ser mais uniforme esse declínio. E é importante que quando que vai se abordar, né, cuidados paliativos? Eu acho que é importantíssimo a questão do vínculo, né? Quando o médico cria vínculo com aquele paciente, quando ele cria vínculo com aquela família. O mais precoce que você conseguir isso possível é melhor, né? A gente vê por estudos mesmo que os desfechos dos pacientes eles são melhores do ponto de vista de qualidade de vida, de controle de sintomas, quando esse cuidado paliativo ele é abordado de forma mais precoce. Entendi. Quando chamam ali a gente para dar um parecer, o paciente em processo ativo de morte, a gente fazer uma habilidade de comunicação com a família é muito mais traumático do que, por exemplo, quando se faz isso de forma precoce, na hora do diagnóstico, para a gente ir trabalhando comunicação com aquela família, estabelecer um plano de cuidados, né? Uma diretiva antecipada de vontade com o paciente enquanto ele tem autonomia, né? Então, isso é essencial. Né? Isso depende do tipo, né? Ou seja, tem a demência, por exemplo, como eu conversava com a Iana, que a demência, a Iana usou um termo que até eu me assustei na hora, que é assim, o Alzheimer tem um final muito lindo, do ponto de vista da paliação. Você consegue se preparar, se programar, né? E aí, isso é extremamente novo para mim, inclusive, e acho que novo para todo mundo. Ou seja, eu estava lendo, muito poucos pacientes tomam essa testamento vital, né? Essas decisões antecipadas de vida, ou como é que a gente chama? Diretivas antecipadas de vontade. De vontade, né? São muito poucos os pacientes que fazem isso, né? E como é que você... Olha, você falou da comunicação, ela é fundamental, mas assim, mas vai chegar um momento que você vai dizer para a esposa, para o filho, dizer, olha, o cara vai te perguntar, meu pai vai morrer? Ele vai ver o meu filho nascer, o neto dele nascer, e como é que você consegue... obviamente, isso é uma pergunta que eu não espero uma resposta curta, nem uma resposta objetiva, não tem como ser. Mas como é que vocês elaboram na cabeça de vocês quais são os passos para comunicar com a família, quais são os passos para comunicar com o próprio paciente, quando é que você oferece que ele possa fazer o testamento vital, as decisões antecipadas de vontade, né? Como é que é isso, Ana? Assim, porque assim, isso deveria ser natural, entendeu? O médico, como o Rafael falou, a gente se enxerga como um médico
aquele médico antigo mesmo, que cuidava de tudo, né? E porque a gente, dentro da clínica médica, nós somos os mais amplos, né? A gente só cuida de uma Claro. faixa etária. A gente não cuida de um órgão. Único, E né? Não, nunca a gente, entendi. por exemplo, na geriatria, vai poder se especializar, né? Porque na hora que você se especializa, acabou, né? A função do geriatra, né? A função da gente é ver a performance, é ver essa funcionalidade, né? E como a gente adequar isso. Então, na hora que eu vou conversando tranquilamente numa consulta com qualquer um, surge o assunto, né? Ah, doutora, hoje mesmo. Ah, doutora, o que eu não quero, de jeito nenhum, é depender de ninguém, né? Claro. Como assim que a senhora não quer depender de ninguém? O que a senhora está dizendo isso, né? Porque às vezes é um jargão popular, uma frase, né? Claro, você simplesmente joga, mas você não sabe o que significa Isso. depender ou não de alguém, né? Porque você vai depender de alguém sempre. Você nasce dependendo de alguém e vai depender a vida toda, né? Exatamente. Então, o que é tolerável, o que é que não é tolerável nessa discussão, né? O que é, até que ponto é negociável, né? Ou o que não é. Então, aí você vai conversando naturalmente, como se fosse uma conversa mesmo que a gente está tendo aqui agora. E, por vezes, eles deixam isso de uma forma clara, né? Que, olha, eu não gostaria de ir para um hospital, eu não gostaria que, se eu não reconhecesse mais as pessoas, eu não gostaria de que esses tubos fossem colocados em Instalado. mim, né? E às vezes ele deixa isso, ele fala, mas não fica assim, eu não gostaria de ir para o hospital. O que significa ir para o hospital para você, né? Ah, ir para o hospital é botar aquele tubo, ir para aquela UTI, ou mesmo entrar mesmo no hospital, eu quero ficar perto da minha família. Ah, então você quer ficar perto da sua família. Quem da sua família que você Gostaria de gostaria, estar. né? Quem são as pessoas Você começa a especiais criar para uma, você? né, uma história Uma dele ali, né? história, O que ele vai querer, né? Tá criando o documento dele, né? Isso, né? Aí você Então, deixa registrado no deixa prontuário, registrado no mas existe uma prontuário forma de fazer um documento formal. formal, né? Registrado em cartório. Mas na demência é assim, né? É verdade. Na demência é assim. A gente tem tanto vínculo com a pessoa que a gente vai conhecendo. Verdade. Só é triste quando, por vezes, né, a família chega e diz assim: como assim, doutora? Tá falando dessas coisas aí? Não, bate na madeira, sai daqui desse assunto, a gente não quer falar sobre esse assunto. E essa tradição cultural, que é nossa e merece respeito, merece compreensão, atrapalha um pouco Esse caminhar, né? Essa comunicação, essa conversa, né? essa conversa. Essa conversa, né? O approach do que é morte, né? O cara dizendo, não, vou fazer de tudo, eu quero que faça de tudo pelo meu pai. Mas olha, seu pai pode não estar feliz com isso, a gente pode ferir a dignidade dele, né? E aí, outra pergunta, como é que a gente faz? Quando a família quer uma coisa e o paciente em algum momento se expressou, mas ou o paciente não se expressou, mas você reconhece isso na história dele. Mas só fazer um adendo, né? Então, o que é importante é o quê? Na hora que, como o Rafael falou, né? Essas curvas vieram de coortes, né? Então, é científico, né? Os modos de morrer, as trajetórias de morte, elas são reais, né? Então, quando a gente vê um paciente com demência, a gente tem muito mais tranquilidade, né? Mas um paciente com câncer, como o Rafael falou, essa curva é íngreme e rápida, normalmente dura pouco tempo. Então, a gente, por vezes, tem que marcar um momento. Olha, eu preciso marcar um momento para conversar só com você sobre o que você quer para os próximos capítulos, né, da sua vida. E aí, essa conversa normalmente, né, não sei como o Rafa faz, mas essa conversa começa normalmente com o paciente, né, e a gente vai perguntando, olha, você gostaria de quem estivesse do seu lado, né, agora, nesse momento, alguém precisa estar aqui? Não, eu estou muito bem aqui só. Não, eu quero que venha o fulano, não, esse é o da minha confiança e eu quero que venha esse. Não, esse é o que está na jornada comigo aqui há muito tempo, né, o filho que cuida. Eu quero que seja esse, mas depois eu quero que o outro seja comunicado. Então, muitas vezes é fácil, sabe? Eles falam muito Olha, tranquilamente. só em você falar, eu já me antecipo aqui a figura de que escolhas eu vou ter que fazer, né? Porque é extremamente difícil. Você, inclusive, quando falou em morrer, abaixa a voz, porque é algo muito complicado a gente conversar. E você falando, eu digo, poxa, quando for a minha vez?
Como é que eu vou fazer, né? Eu tive uma vida digna, tenho uma vida digna, eu também quero uma morte digna. Será que a gente vai dar, né? Que eu vou ter essa escolha, certo? E esse é o ponto. Tem um artigo do New England, da Thomas Gill, né? Que é assustador. 70% das pessoas nos Estados Unidos morrem no último ano de vida dessas pessoas. Não é nem morrer, tá? O último ano de vida dessas pessoas é com muito sofrimento. Muitos sintomas, pelo menos uns 30 sintomas citados. E aí, quando você vai ver, Dove, é triste, porque os sintomas são o quê? Sudorese, edema nos pés, dispneia, que é mais grave. Você consegue... Simples, entendeu? Que você não precisa ir para um paliativista para resolver isso, entendeu? Mas o fato dela estar no final, os nossos problemas, as nossas dificuldades como profissional da saúde, né? Que eu acho que esse é o ponto do Medicina Ilimitada. Exato, não te permite enxergar isso, né? Então, às vezes, era muito mais fácil resolver o problema, mas não, eu vou resolver botando no hospital, eu vou chamar o especialista tal para ver tal coisa, porque a gente não foi criado a identificar esse processo, né? E o processo, ele é o processo que se chama ativo de morte, tem aquele conceito purista do fim, né? Que eu vou deixar o Rafa falar, porque ele fala melhor do que eu essa parte aí, com certeza. Mas tem aquela... Para ser médico ilimitado tem que ser humilde, viu, cara? Tem Tem o caminhar do último ano, né, Dove? Então, o último ano, a gente poderia reconhecer mais, sabe? Múltiplas internações, né? Múltiplas intercorrências, não resposta a medicamentos convencionais. Então, aquele processo assim que, eu vou para o hospital e volto, sei o quê. Poderia existir uma pergunta, se existisse uma coragem, né, da família. Doutora, ela tá no último ano da vida dela, né? Você sabe que eu tava assistindo, estudando para a gente ter essa conversa, e eu vi um trabalho interessante da USP, que ele fez uma pergunta para os médicos, né? Você estaria surpreso se o seu paciente morresse nos últimos 12 meses? Né? Então... os próximos 12 meses. Os dos próximos 12 meses, perdão, nos próximos 12 meses, né? Já. O nome dessa pergunta agora eu entendi. Pergunta surpresa. Agora eu entendi. Muito isso aí. Muito. Entre a gente, se faz essa pergunta para mim mesmo, e às vezes eu até faço pro familiar. Você se surpreenderia se sua mãe falecesse nos próximos 6 meses? E aí, às vezes, a família cai a ficha nesse momento. Entendi. Caramba, não, eu acho que não, realmente não seria uma surpresa. Né? Então, assim, às vezes é uma pergunta que gera muita reflexão no profissional, mas às vezes no próprio familiar. E esse talvez seja o momento de iniciar... De iniciar uma conversa, exatamente. Entendi. E essa questão das fases, né? A questão do final da vida e o processo ativo de morte, né? É quando realmente existe todo o ponto de vista fisiopatológico, né? De sintomas e sinais que a gente consegue perceber no paciente de que ele está entrando em últimas horas, em últimos dias. A gente não costuma falar em tempo muito exato para as famílias, claro, né? Mas a gente consegue entender e precisar intervalos, né? Então a gente vê um paciente ali, vê um paciente, né? A gente não imagina que ele deve falecer nas próximas horas, não, nos próximos dias. Não, ele deve ter semanas a meses de vida. Então até para a família, para o paciente mesmo se organizar, isso é importante, a gente precisar intervalos, né? Essa questão sobre testamento, né, diretivas, é muito cultural. Eu estava falando sobre cultura, né? E eu trabalho com a médica alemã. Minha chefe lá na Casa de Cuidados, a doutora Úrsula. Eu vi a biografia dela. Uma grande honra trabalhar com ela. Por sinal, se ela estiver escutando também, um abraço para a doutora Seria Úrsula. uma honra, doutora. E ela estava falando exatamente dessa diferença que ela mora no Brasil há mais de 30 anos e ela, assim, é normal as pessoas lá terem o diretivo antecipado de vontade registradas no cartório de forma cedo, assim. Então você vê bem menos pacientes lá com sonda nasointeral, com gastrostomia, né? Porque, não vou aumentar por sonda, não, vai estar pela boca até onde der, senão chegando no final da vida eu vou falecer. Então é muito cultural isso, né? A forma como... E aqui no latino, né? Ele é no muito Ceará, diferente. Então, no Ceará, né? Nós somos vai muito religiosos. Vai morrer de fome, né? Então, é diferente. Culturalmente, então, as pessoas são muito diferentes pela cultura mesmo, né? Trazer aqui um pouco da história.
a Iana cuidou do meu sogro, né? Meu sogro teve um Alzheimer leve até certo momento, passou ponderado, e ele vinha sempre para cá, né? A família da Fernanda é de Curitiba, então eles vinham sempre para cá quando eles estavam aqui, a Iana os ajudava, né? E aí a gente teve uma conversa muito interessante, porque a minha sogra é muito forte, é muito decidida, né? Tem raízes europeias, então... E aí, mas uma coisa chamou muita atenção, ela estava super consciente de tudo, mas da gastrostomia ela não estava consciente e ela não quis usar gastrostomia. Isso durou 2 anos, né? E aí você via que ele estava perdendo muita proteína. E aí... Acho que eu cuidava do teu do sogro, né? meu sogro. E aí, você via claramente, cada vez que eu via, ele perdendo muita proteína e tal, né? Então você vê a diferença cultural, apesar dela ser super resolvida, né? Isso para ela era como se estivesse condenando, provavelmente era assim que ela sentia, ela não sabia descrever isso, condenando ao fim da vida. E na verdade... Eu acho que não. Posso dar minha opinião? Pode. Eu acho que isso talvez seja a sua impressão, mas assim, no fundo, ela mostrou o espírito latino dela, né? Porque, Isso, assim, é isso que eu tô falando. Então ótimo. É isso que eu tô né? falando. Porque assim, pense numa coisa difícil é parar de alimentar. E eu sou uma defensora, o Rafael ouviu muitas vezes eu falando isso, os nossos trabalhos em paliativo deveriam ser alimentando. A gente gosta de comer, a comida nos une, né? Então, como é que é o fim da vida comendo e sem comer? Você tá entendendo? Então, a gente tem uma experiência incrível, acho que a gente pode contar do Lator de Melo, né? Sim. O Lator de Melo tem pelo menos 200 idosos, desses metade são não autônomos e são dependentes. E tem muita dificuldade de alimentação. E lá não tem fonoterapia. Então lá os cuidadores dão a comida pela boca e eles comem. O índice de pneumonia lá é baixíssimo. Mesmo com a desautonomia, com a etc. disfagia. Com a disfagia. Isso é interessante porque é uma quebra de paradigmas. Quebra de paradigma. Eu venho do Hospital César Caldas, na residência de clínica médica, ciência, aquela coisa toda, Claro. clínica hospital. E aí eu chego para a residência de geriatria lá no La Torre de Melo, quando eu vejo aquilo, eu fiquei assustado. Meu Deus do céu, esse paciente vai fazer uma pneumonia, não tem condição, tem que botar uma sonda. Aí você começa a entender, né? Aos poucos, ao longo da residência, por isso que a residência é importante, né? A gente vai começando a entender, caramba, a gente pode, né? O paciente pode falecer comendo pela boca, né? Então isso aí é um... E vai ser feliz, né? Provavelmente Sim. boa parte da dor total vai diminuir só pelo simples prazer de colocar um gelinho na boca ou comer um arrozinho com feijão e farofinha, que é uma delícia, né? É muito interessante essa visão. O conceito, né, da nutrição, entendeu? Eu nutrir fornecer aquela fórmula matemática, né, que os nutricionistas são fantásticos, de o que eu preciso para me manter saudável, né? Mas o prazer de comer vai além de nutrir, né? E nutre a alma, né? Talvez aí já vem outra coisa aí. Um outro lado que é interessante, isso aqui, a gente vai poder depois ter que cortar, mas acho que não. Tira só essa parte aqui que eu tô falando. Mas eu vindo pra cá, e uma paciente mandou um áudio, filha do paciente 90 anos, caquética, assim, literalmente em caquexia, assim, extremamente emagrecida, comendo basicamente 2, 3 goles de suco por dia, ali, nada mais. Mas ainda com uma certa autonomia diante de um quadro de delírio, mas ainda ela recusa comer. Não quer mais comer, e aí tinha um quadro infeccioso, a gente está tratando, e não melhora. Ela não quer mais comer. Entendi. E você, claramente, a gente vê que ela está em final de vida, né? E aí a filha me liga, né? Mandando áudio da cuidadora, dizendo, doutor, o que a gente vai fazer? Eu acho que agora vai ter que ser uma sonda. E aí a gente fica, rapaz, vai valer a pena uma sonda no contexto dela? Porque ela é extremamente irritada, porque ela não quer comer, as pessoas ficam querendo dar comida a ela, ela não quer tomar remédio, e as pessoas ficam dando remédio a ela. Então eu já disse, ó, ela vai botar uma sonda, ela não vai querer essa sonda, ela vai puxar, então para não puxar, ela vai ficar amarrada. Então ela vai ter um final de vida amarrada numa cama, numa cadeira. Será que isso é digno? Ou será que a gente vai ter que respeitar e entender que ela vai comer o suquinho dela porque é aquilo que ela quer no resto da vida dela?
Então isso é difícil, mas eu fiquei refletindo, sabe? Rapaz, eu acho que é isso mesmo. Então, assim, é porque às vezes a gente que trabalha isso no dia a dia, a gente fica na dúvida. Rapaz, será que é isso mesmo que eu tô fazendo? Mas eu acho que é o melhor, a gente tá fazendo o melhor. Qual é a meta, né? Porque é uma das perguntas que ele faz, qual é a meta do cuidado paliativo? Tem uma meta, tem um gain a ter, é não perder 2 quilos, não A ter meta? dor. Qual é a meta do cuidado Eu só paliativo? sei se ele tiver feito os desejos dele, né? Expressado as vontades dele, né? Diretivas antecipadas de vontade. Então, tem coisas que são primordiais para mim, tem coisas que são primordiais para o Rafael e tem coisas que são para você. Então, se cada um se conhecesse mais, e aí eu acho que vale a dica, né? Vamos procurar se conhecer mais, porque na hora que a gente se conhece mais, existem valores que são negociáveis, os issues inegociáveis e tá tudo bem, né? Então, se eu converso com o meu médico e eu digo, olha, quando for na minha época, né, e que eu tiver perto de partir, o que eu mais quero é o quê? Um lençolzinho macio, um travesseirinho macio, quero um travesseirinho para botar aqui, né? Preferia dormindo, né? Então, precisa a gente entender os caminhos, cria um quarto cheirosinho, né? Então, isso é dignidade, mas a dignidade varia muito para cada De um. pessoa para pessoa, né? E se a gente não se abre para isso, por isso que é legal a geriatria, porque a gente valoriza o cuidado, né? Se a gente fosse uma especialidade de ciência, né? A gente não valorizaria isso aí, mas a gente valoriza. E o cuidado está intrínseco a esse bem-estar, né? Essa satisfação mesmo, dignidade, né? Mesmo quando a gente pensa que não tem nada o que fazer, né? Tem, Tem resta muito o que cuidar, fazer. tem muito o que fazer, né? E Exato. cuidar, e que talvez não, talvez a gente se perde um pouco no nosso dia a dia como médico, né? A gente se perde porque a gente tem se perde não, desculpe. A gente tem esse afã, esse desejo de solucionar, a gente foi treinado para salvar a vida, para lutar contra a morte, né? Eu tive com o André semana passada aqui, e uma pergunta que eu fiz, a morte não é inimiga, né? A morte, ela é um fato que não dá para você até atrasa, às vezes, interrompe em certos momentos, mas ela vai chegar. É uma briga que é inglória, ela sempre vai vencer, né? Então não é briga, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? E aí vocês são fundamentais nesse processo, né? Mas nesse ponto, eu acho que o que devia ser treinado na faculdade, né, era a diferença entre morte matada e morte morrida, né? Tá aí o Alto da Compadecida 2 aí no cinema, né? Mas a gente precisa diferenciar, né? Isso o acadêmico precisa ver, né? Eu me lembro como se fosse hoje 2 pacientes na mesma situação no Ator de Melo. Um estava séptico e o outro estava partindo. O séptico estava sudoreico, estava, né, pressão desconfortável, sabe? Isso é morte matada, né? Tem uma infecção, ele era um idoso, ele era dependente, mas ele estava com infecção grave. Morte matada pela bactéria, para deixar mais claro, morte matada pela bactéria, né? Séptico na corrente sanguínea fazendo destroço nele, né? Ele precisa de um antibiótico, né? Para o conforto dele, ele precisa de um antibiótico. Então, eu preciso tratar aquilo. E na mesma situação, foi incrível aquele dia, porque eram 2 internos, a gente juntou um grupo ó, mostra o que esse paciente tem, mostra o que esse paciente tem. E o paciente que estava morrendo, né, estava tranquilo, respirando lento, suspirava de vez em quando podia fazer um barulhinho. Entendi. Mas estava lá com aquele olhar, aí a gente chamava, seu fulano, opa, diga, né? Ele respondia? Por vezes responde, né? Entendi. Por outras não. Então, ele pegava, interagia, e nessa interação a gente percebia a diferença, entendeu? Então, a morte morrida, ela, eu não sei se vocês vão lembrar lá na UFC, né? Na UFC tinha um negócio que eu me lembro até hoje, era o médico segurando a morte aqui, né? E segurando uma mulher aqui do lado. Vocês viam na coordenação do curso? Ixi, não lembro. Não lembro também. Então, o Alzheimer chegou aqui. Não, é porque, como era representante de turma, né? Eu vivia lá na coordenação. Mas essa morte aí, é uma mulher jovem, né? Uma mulher bonita que estava lá, o médico. Então, assim, muito provavelmente aquela morte era a morte matada, né? Que estava
que a gente tem que lutar sempre. O maior exemplo que eu dou disso aí é o Covid. O Covid, a gente teve a honra, né, de lutar contra o Covid naquelas ondas. E opiniões à parte, né, de tudo que a gente estava envolvido, e só a gente sabe como é que foi lá, Claro. né? Mas o Covid era uma morte matada por um vírus que ninguém sabia o que era. A gente precisava brigar, né? E a gente precisava brigar. Então, se você perguntar quantos pacientes a gente paliou, e a gente trabalhou junto na Unimed, a gente trabalhou junto no Da Vinci, a gente trabalhou junto no César Caos, quantos pacientes tu paliou no Covid, Rafael? Pouquíssimos, né? Assim, Eu não paliei nenhum. Nenhum. praticamente nenhum. Tentou brigar até o final. Paliar, planejar, ver sintomas, conversar com a família. Não teve nem tempo Não também, teve- que era quase uma morte súbita, né? Assim, não um negócio. sabia. Ele era arrancado da Fisiopatologia. família, né? a família não podia mais ter contato, nem no enterro, então assim, era um negócio traumático. E mesmo. foi realmente muito, muito traumático, né? Bom você ter trazido isso, Ana, porque realmente foi um jeito terrível de. E muitos idosos de se despedir, sofreram, né? Ageísmo mesmo, né? Eles morreram porque eram idosos, né? Assim, Não tiveram nem tinha uma opção. avaliação, não, esse aqui tem 80 anos, ele vai morrer. Mesmo que ele não tivesse indicação de se investir, de se fazer o que for possível para mantê-lo vivo, mas por ter 80 anos... E aí A gente tinha que escolher o mais novo, o recurso era pequeno. Mas é o conceito da mistanásia, né? A gente estava numa calamidade pública, né? Tá. Então, num conceito de mistanásia é o quê? Eu tenho recursos, esses recursos são limitados. Perfeito. E eu tenho que escolher quem tem mais chance e quem tem menos chance, né? E a gente tem as outras viroses, né? Como história. Mas o Covid a gente não sabia a história natural. E a gente percebeu que a idade, por exemplo, na segunda onda, não era um fator limitante, né? A gente viu que quem tinha mais risco no Covid? O mais jovem, na verdade, tinha uma Mais melhor jovem, função obeso, imunológica, né? Mais O obeso, inflamado, cardiopata, né? Deve ter alguma coisa genética aí que eu não sei, mas deve ter alguma propensão genética, Deve, né? Pra deve. ter Várias esse- pessoas que disseram, não, passei todas as ondas, não peguei nunca, né? Alguma coisa ali tem. Mas tu falaste, a gente acabou entrando num tópico aqui interessante. A gente está caminhando na morte, tá? A gente Então, mas vê o conceito, os sintomas. aí eu vou ser Só não polêmico. respondemos o processo ativo ainda, né, Isso, Rafa? É verdade. Eu vou ser polêmico, né? Porque assim, você falou na mistanásia e tal. Então, assim, quando é que o Estado realmente ele se importa com a nossa morte, né? Porque a gente tem aí em vários, na Constituição, por exemplo, a gente tem aí que a gente tem o direito à vida, à saúde, um direito, inclusive, inalienável, né? Então, e aí tem duas formas de a gente ver isso, né? Do ponto de vista do direito em si, do direito da pessoa ter a vida, se ele tem a vida, se é direito dele, também pode ser direito dele desistir da vida, né? E tem o momento onde o Estado não permite que isso aconteça, né? Por que tem que interessar tanto ao Estado? Porque não é para interessar para o Estado, é para interessar à pessoa, à família, né? Mas por que o Estado ele se interpõe efetivamente na frente da vontade do paciente e que a gente tinha conversado, né? Aquele processo de ajuda, por exemplo, no momento de morte, né? Ele aqui não é permitido, né? E a gente há um mês morreu o irmão da Marina Lima, né? Que era um escritor, esqueci o nome dele, o Antônio Cícero, né? Que ele foi diagnosticado com Alzheimer e ele, com autonomia, lúcido, escolheu ir para aquela clínica na Suíça, Dignitas, né? E fez lá, como é que chama, Iana? Suicídio assistido. O suicídio assistido, mas tem um nomezinho, como é que chama? MAID, né? Morte assistida. Assistência para morte. Para morrer, né? Então, assim, o Estado, ele não permite que você exerça plenamente o direito de vida, que seria, se eu tenho direito sobre essa caneca, eu posso dar essa caneca para quem quiser, eu posso vender e eu posso abrir mão do direito de usar a caneca. Pois é, Dove, eu acho isso... Eu sou super a favor da autonomia, sabe? Assim, a gente já tem quase 10 anos de convivência, né, Rafa? Passamos por momentos muito difíceis, né? De situações de decisão, esse cuidado compassivo, né? Que é você permitir decisões a mais do paciente, que a gente...
mas a gente precisa determinar muito bem os limites até do cuidado paliativo, né? Por exemplo, vou te dar uma situação bem tranquila que é fácil de fazer um paralelo, né? Quando eu era diarista de UTI, plantonista, me chamavam muito para ver pacientes em morte encefálica. E aí para responder o parecer, eu dizia assim, olha, era solicitado um parecer de cuidados paliativos para aquele paciente que tinha tido um trauma, o cérebro parou de funcionar e ele foi diagnosticado com morte encefálica. Nesse processo, né, porque existe um protocolo até fechar, todo mundo pedia parecer de cuidado paliativo para esse paciente, né? Numa época, acho que o Rafael era residente. Mas por quê, assim? Né? Porque o paciente estava morrendo, né? Então eu tinha que chamar o cuidado paliativo para cuidar, né? Aí eu respondi o parecer mais maravilhoso do mundo, né? Esse paciente não pertence ao domínio do cuidado paliativo. Ele está no processo de morte encefálica, ele é um potencial doador e ele é o paciente mais precioso da UTI, digamos assim, porque ele vai salvar outras vidas, né? Então, não é morte por morte encefálica, não tem cuidado paliativo envolvido, né? O cuidado paliativo, ao contrário do que a maioria das pessoas, defende a vida ampla, vida plena e vida bem vivida, né? Tanto que a minha impressão, depois que eu me tornei paliativista, é que eu vivo um dia muito melhor do que o que eu vivia com 20 anos, né? Porque o meu dia, ele é pleno, né? Eu sei o que é que eu preciso para viver bem um dia, né? Lógico que tem dias ruins, né? Claro. Tem tudo. Mas a gente sabe, né? O que é importante para você, né? Importante a minha família. Então, eu preciso chegar em casa, né? Eu não posso dormir fora de casa nesse período que minhas filhas são pequenas, por exemplo, né? Então, por quê? Porque eu preciso delas, eu preciso do aconchego delas para eu respirar, para eu me sentir bem, para eu me sentir feliz. Então, do meu marido, né? Assim, que é importante a gente ressaltar. Abraço, família, Pedrão. marido e filhos, meus pais, minha irmã. Então, quando a gente fala nesse sentido de autonomia, e eu contextualizo o mundo que nós estamos vivendo hoje, onde a informação não é mais o problema, a informação ela existe, tem múltiplas informações muito disponíveis e muito fácil de você conseguir. Então, no meu ponto de vista, é uma época complicada, principalmente no Brasil, da gente liberar a autonomia nesse ponto que você mencionou. Por quê? Porque eu não tenho, por vezes, a informação mais adequada. E dentro dos congressos de cuidado paliativo e dentro das discussões ali da sociedade, a gente percebia algumas pessoas falando bem de um excesso de autonomia, certo? Assim, ou de uma autonomia plena, digamos. Mas é muito fácil para a gente, né? Nós somos médicos, a gente entende o que é potencialmente reversível, o que não é, né? E eu comecei a ficar uma época um pouco decepcionada com o cuidado paliativo, porque eu achava que eu estava caminhando para aceitar uma banalização da vida, do outro lado, né? Assim, o excesso de tô infeliz, tô triste, acabei meu namoro, vou morrer. Não é. É complicado. Não é assim. Teve um caso interessante, desculpe, não é essa palavra, não é um caso interessante, né? Mas assim, algo que foi bastante curioso do ponto de vista quando eu estava vendo as decisões de fim de vida, né? Teve uma médica lá de Cuiabá, não sei se souberam essa história, ela faleceu em 2020, mas ela tinha uma síndrome neurodegenerativa, uma doença que ia piorando com o tempo, e isso foi desencadeada por um corpo externo, que eram as próteses de silicone, onde a prótese rompeu, e o silicone iniciou um processo inflamatório que ela tinha dores terríveis, então se internou 20 vezes na UTI, etc, etc, etc. E ela tinha decidido, né, que ia procurar a Clínica Dignitas lá na Suíça, e já estava tudo certo. E quando ela anunciou isso no Facebook, o ex-namorado a encontrou, né, viu e pediu para ter um momento com ela. Eles reataram o relacionamento, casaram, eles ficaram por 2 anos juntos, e aí ela faleceu em 2020. Era uma médica, oftalmologista, né? Então, assim,
é muito que eu não esperava essa resposta, certo, Ana? Porque do meu ponto de vista, eu acho que as pessoas têm que ter essa liberdade, mas é isso que você falou, às vezes, não era o caso dela, obviamente, mas às vezes você usa isso, né, no momento de fraqueza, de decepção, e talvez o que a gente tenha que fazer é montar uma cultura de discussão, não só dentro do acadêmico, mas no social, daí que a gente começa a discutir isso. Olha, a gente vai ter que maturar essa ideia, como é que essa ideia vai surgir, quem é que vai ser o líder desse momento na sua vida, né? Que é muito claro que o médico ele pode ter um papel preponderante, mas não é o único profissional dentro desse ecossistema, né? Existe uma multidisciplinaridade, e não é uma hierarquia, né? Assim, o que eu percebo dos cuidados paliativos é que você tem, na verdade, vários profissionais, cada um com a sua função, exercendo igualmente os direitos de opinião, né? E isso é muito. Ninguém é detetor da ciência, né? Isso é outra coisa interessante do paliativismo. A doutora Iana fazia umas reuniões lá na época do meu internato, reunião multi sobre cuidados paliativos, e o padre estava na reunião, assim, então era algo diferente, sabe? Assim, caramba, isso aí, eu conhecendo o internato de estudante, né? Aquilo ali foi, pra mim, marcou muito, né? Tipo assim, todo mundo é importante, né? E aquelas reuniões eram incríveis, né? Começou, tipo, com 5 pessoas. Em 3 meses era a mesa do 100A. Com 30 pessoas. Mas... E tinha muito enfermeiro, assistente social, sabe? Então, e quanto mais profissionais diferentes, melhor, porque a discussão era cada vez mais rica. É porque às vezes o médico não está todo dia com o paciente, né? Às vezes ele chega lá para dar um parecer ou para ver o paciente num dia, mas quem está cuidando, quem tem talvez mais informações para dar para o médico, para a família, etc., sejam os outros profissionais que estão ali, às vezes mais tempo, né? E isso é muito interessante, assim, é algo... O técnico de enfermagem, né? Tá ali, ele que cuida, né? Ele tá ali o tempo todo. É o profissional que mais tá perto do paciente, é o técnico de enfermagem. Às vezes ele não é valorizado como deveria ser, né? Exato, com certeza. Mas é importantíssimo, né? E quando eu estava no plantão, e eu queria saber se estava no fatídico processo ativo, de morte, muitas vezes eu perguntava para a enfermagem ou para o técnico. O que é que você acha? O que é que você acha? Como é que tá? Ah, não passa dessa noite, não. É mesmo? Não, não acredito, não. Aí, pois tá. Vou fazer tudo, tá? Vou fazer tudo. Eu vou segurar aqui ao máximo. Morria. Cara, puxando para a multidisciplinaridade, né? E para a organização que a gente tem que... Então, vou juntar, né? A cultura dessa conversa que a gente está tendo hoje, né? A mudança de paradigma, que a gente tem que parar de falar baixo na morte. Talvez a gente tenha que falar um pouco mais da morte para tentar maturar a sociedade, né? Para esse debate. Eu estava vendo que no Canadá, por exemplo, no uso da assistência para a morte, já 4% da morte são feitas de forma assistida, né? O sujeito escolhe. Aí eu fiquei muito preocupado com esse número, e talvez seja isso que você acabou de falar, né, Ana? Mas dentro dessa revolta, né, que eu tava assim, né, do paliativo, não sei o quê, aí eu liguei para uma amiga, né, que graças a Deus, né, a gente fazia residência num lugar, você cria um vínculo com pessoas incríveis, né, e foi minha amiga, né, de residência, foi minha residente lá em São Paulo, aí eu liguei para uma amiga minha que é um grande nome no cuidado paliativo, na geriatria no Brasil, que é a Ana Beatriz de Tomaso, né? Ana Beatriz, vou dizer para você assistir. Aí eu liguei para ela angustiada, né? Me conta, como é que é essa história de morte assistida, né? O que é que isso tem a ver com cuidado paliativo? Aí ela me explicou. E, Ana, é o seguinte, o lugar que está tendo mais é o Canadá, né? E os hospitais de lá simplesmente liberaram. Quem que faz isso? Normalmente anestesistas, né? Normalmente são procedimentos que podem ou não ser pagos, né? Pode estar dentro da assistência, mas eu posso não ter uma indicação clara, mas eu querer e eu faço um pagamento e faço isso, né? Que é o caso da Suíça, porque eu quero. Simples assim, não tem argumentação, né? E aí ela contou uma história que ela, apesar de já estar muito bem formada e tudo, ela, de vez em quando, ela para um período e ela tira um fellow num determinado local e vai aprender coisas diferentes no local.
tive o prazer de ficar com ela, né, em Pittsburgh. A gente ficou 3 meses lá, fizemos um fellow lá, foi maravilhoso, em geriatria. Então, ela é bem a cara dela, ela faz isso, né? Ela gosta de conhecer culturas e ver diferenças. E aí ela disse que estava no Canadá e foi chamada um parecer e ela estava na equipe de cuidados paliativos. E foi chamado a equipe de MAID, né, como chamam lá. E ela acompanhando a equipe de MAID só para poder conhecer e entender o que é que eles fazem. Era um jovem com a sinusite aguda e ele, muito sofrimento, sentindo que estava muita dor, com muito mal-estar, pediu para morrer. E foi chamada a equipe de MAID. E ela foi acompanhar a resolução do caso. E aí o médico chegou e disse, certo, como é que você pretende, por que você está pretendendo, o que é que, né, vamos conversar um pouquinho sobre o assunto. Tá ótimo, eu vou pegar e vou chamar o médico responsável pela equipe mesmo para iniciar o processo. O médico assistente, né, ela acompanhou o médico assistente. E aí o médico assistente, aí ela virou e disse assim, mas você não vai nem explicar que é um quadro reversível, que é um quadro que pode melhorar se for avaliado melhor pelo especialista, se não tem indicação cirúrgica, se não tem indicação de um antibiótico mais potente. Não, ele é adulto, ele já decidiu. Mas tu não acha que vale a pena só insistir um pouquinho nessa explicação e tudo? Não, ele é adulto, ele já decidiu. Eu vou chamar a equipe, vai ser entre ele e a equipe agora. Tá. Agora eu entendi, entendeu? Porque, assim, essas equipes, elas são chamadas nesse contexto e podem, inclusive, né, fazer um tratamento melhor para a dor, fazer um tratamento... Mas se a pessoa insistir na ideia e quiser ir até o final, ela vai, né? Olha, não... E isso é inimaginável no Brasil, Claro. né? A gente se mete na vida até demais dos outros, né? Exato. Então, assim, se eu visse uma situação dessa, provavelmente eu ia chegar no cara. Ei, cara, eu também tenho sinusite crônica, viu? Tem momentos ruins, mas tem momentos que a gente vive a vida bem. Então, essa autonomia demais, sem conhecimento, ela é perigosa, né? E aí fica, né? A pessoa procura aquela informação numa fonte e te incentiva a fazer isso, né? Entendi. Então, não sei se ela é válida, sabe? Se é o grande, se é o caminho, né? Não, eu entendo. O que eu posso deixar claro aqui, queria deixar bem claro, é isso. Isso é antipaliativo. Certo. É o outro lado. Né? Porque o paliativo, por mais que as pessoas pensem que não é, a gente procura que eles vivam, né? Então, eu vejo uma pessoa numa situação, seja de conflitos, seja de muito sofrimento, e aí, no gancho da equipe multidisciplinar, a gente médico cuida do sofrimento físico, mas o padre cuida do sofrimento espiritual. A assistente social vai cuidar do sofrimento relacional. A psicóloga vai tentar acessar as dores psicológicas. A fono vai tentar ver qual a melhor comida quando ela não tem mais intestino, por exemplo, né? Ou não tem mais a via. Como é a melhor comida para tentar não passar uma sonda e dar a melhor comida que ela mais gosta nesse contexto? A nutrição vai fornecer a comida mais adequada para aquele momento, nesse momento de conforto. E a gente junto, eu tô com medo de ter esquecido alguém, com certeza esqueci o Rafael, lembra aí. Terapeuta ocupacional. Enfermagem, né? Enfermagem está muito junto do médico no sofrimento físico, Sim. né? Então, é um trabalho de equipe. Eu não consigo ver o sofrimento espiritual como um religioso, né? Como alguém... Eu não consigo ver o sofrimento psicológico, mas o sofrimento físico é meu, né? E por que o médico se impõe na equipe de paliativos, né? Porque o sofrimento físico, ele atrapalha todos os outros. E aí, por vezes, a gente vê alguns profissionais querendo ver diretivas a pessoa com dor. Não existe isso. O cara com dor, na iminência da dor, eu quero me livrar disso. Se é o único jeito é morrer, exatamente. Eu me entrego a isso, né? Eu já escutei várias vezes, ó. Eu desisto, não quero mais, porque é tanta dor que... Né? E às vezes se você tratasse bem a dor, né?
Me chamou muito a atenção o tema, porque assim, quando você olha a autonomia, você olha, poxa, seria direito, né? Mas não é tão assim, como não existe uma única verdade, né? Não vai ter uma verdade única e provavelmente no processo de escolha vão ter vários senãos, né? Pegando o gancho dessa questão do sofrimento, né? Do sofrimento nos diversos âmbitos, né? A gente vê, por exemplo, é muito comum aquele processo ativo de morte muito demorado, né? Paciente que tem tudo para ele falecer, mas não morre, né? O que está acontecendo? E aí a gente sempre pergunta para a família, tem alguma pendência, né? Tem alguém que está precisando fazer uma visita, ele precisa se despedir de alguém. E várias vezes a gente tem episódios como esses, né? Tipo assim, depois que da família, depois com uma filha que estava brigada, né? Um irmão viajando. ele chega, ele falece, né? Então, um caso que me marcou muito na residência, marcou muito mesmo, um paciente que estava internado lá no hospital meses, né? Meses em intenso sofrimento, assim, meio que abandonado pela família, já paciente com Parkinson avançado, entrou num contexto de várias múltiplas infecções, né? E não falecia, entrou realmente no processo ativo de morte que ficou mais demorado. E a gente escaviou tudo do ponto de vista de possibilidades de alguém que pudesse vir. E aí eu lembro que a gente estava no ambulatório, o ambulatório termina à tarde, né? Lá da doutoriana. E aí a doutoriana, sabe, sou católico, né? E gosto, enfim. Rafa, não tem alguma coisa aí espiritual, não? Fala com o padre, vê se dá pra ele ir lá. E aí, lá no hospital tem um padre, né? Tem um capelão lá na capela. E aí, o padre nunca tá à noite no hospital. Nunca tá no final da tarde, né? E aí, esse dia ele tava. Né? Era 7 horas da noite, né? Um milagre. O padre tava lá não saindo. Era 18, era 19. Ele tava no hospital, aí eu tava indo pro hospital e eu ia estar de plantão no dia, como residente. E aí padre, isso tem como ver um paciente comigo? O paciente realmente está precisando, né, de uma visita sua e tudo. Mas não, vamos, dá pra eu ir. E aí a gente foi impressionante, né? Ele botou lá a estola, né? Preparou lá para poder dar o sacramento da unção dos enfermos. Assim que ele botou, né? Começou lá a fazer a oração, o paciente faleceu. Descansou. Então, assim, a minha ideia de que ficou, né? Eu tenho plena consciência disso. Para mim, eu acredito nessa forma, que ele estava precisando receber o perdão de Deus para ir para o céu, e aí, enfim, né? O espiritual Deus vai cuidar. Mas era isso, a pendência dele era essa. E interessante como tudo que eu ouvi de cuidado paliativo trazia a espiritualidade como algo extremamente importante, central, né? E no momento onde a gente está desvivendo a espiritualidade do ponto de vista, né, que as pessoas estão dando mais valor a isso que a gente vive aqui, ao ter, né, e não ao ser, ao fazer bem, ao render a quem quer que seja, a Deus ou o nome que você quer, né? Quando a gente vive talvez uma desespiritualização do mundo, a gente fala que num momento tão importante, todos os especialistas que eu li, que eu consultei, que eu vi palestra, a primeira coisa que vinha era espiritualidade, né? E você conta isso e digo, fecha o negócio, né? Isso é importante, por mais que você às vezes não se dê conta, que você se perca no meio do caminho, a espiritualidade é algo extremamente importante. E eu não diria que era só aqui, não. Eu vi algumas palestras de fora, né? Mesmo os alemães e tal, os mais duros, a primeira coisa que vinha em todos os slides, espiritualidade, como isso é importante realmente, né? Na verdade, eu acho que é essencial. Se eu pudesse dizer assim, o que é que favorece esse processo ser mais tranquilo? Você crê, né? Você crê, você ter fé, porque não importa a religião, né? Sou católica também, né? Importante dizer, mas eu sou muito aberta a conhecimento de outras religiões, até por conta do cuidado paliativo. Trabalho, né? A gente precisa acolher e aceitar todas elas, entender delas para poder conversar sobre elas. Vamos chamar, né, o Buda para poder, né, faça uma oração para Meca, né, para poder até falar os termos Sim. que eles usam, né? Então,
por mais que a maioria seja católica, a gente vai perdendo, mas um período eu trabalhei muito, tinha muito judeu, né? Então eu tinha que conhecer um pouco de Da judaísmo, cultura saber judaica, que tinha claro. coisas que eu não podia falar, né? Porque era muito ofensivo para eles. Então, e até nisso tá a dignidade, né? Assim, de a gente poder mencionar para a pessoa a fé adequada dela, né? Até que limite ela vai. Aqui na gente polêmico é testemunho de Jeová, né? É. Que a gente não quer respeitar e por vezes quer ultrapassar. E eu sou uma grande defendedora assim de que se ele tem consciência, se ele deixou ali aquilo, e normalmente eu participei de quase todos os processos dos testemunhos de Jeová lá no hospital e todos foram, e é bonito, mais uma vez usar a A palavra justificativa, bonito, né? a forma como eles partem, entendeu? Eles vão resignados, eles vão conscientes de que cumpriram a missão deles na Terra e que tem algo, que tudo que fizeram está ali e que é o momento de partir. E que nesse momento, o que é que eu posso fazer? Tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Como É me ela- despedir, é agradecer, é falar para as pessoas o que eu penso. Eu comparo muito esse momento da partida do cuidado paliativo, né, da morte, com a viagem, né? Você já viajou para um lugar longe, teve que se mudar e ficar. Você pagou suas contas, né? Você se despediu da Da família, família. você fez aquele churrasquinho de despedida, você pegou, agradeceu, deu um presente de empatia que fez toda a diferença para sua mãe que estava ali, seu pai. Então, é isso, né? Eu vou viajar, não tem volta. O que que eu faço, né? Assim, nesse momento, se eu puder fechar, né? Da melhor forma. Então, até quando eu tenho consciência disso, de que isso é o fim, que esse muro eu não posso mais ultrapassar, Ultrapassar? as coisas fazem mais sentido, né? Então eu começo a ver a vida de um jeito diferente. O testemunho de Jeová, ele tem muito mais medo de se tornar impuro por ter recebido o sangue do que, por exemplo, morrer numa cirurgia, né? Para ele é muito mais importante, né? Os santos mártires, por exemplo, que morriam felizes, né? O semblante de alegria na hora de morrer ali, queimado por Jesus, né? Então, assim, são coisas que a gente não explica. O espiritual, você falou, né? É extremamente importante, é essencial na nossa vida, né? Então, a gente vê dessa forma. Isso é impressionante. Acho que a gente tinha muita coisa para conversar aqui. Rafael, rapidinho aqui sobre a Casa de Cuidados do Ceará, cara. Assim, eu tive a oportunidade de ler um pouco. Como eu estou no César Caos também, a gente, né? E a gente fala como o serviço público ele consegue congregar essas pessoas, né? Como é que funciona a Casa de Cuidados? Qual é a verdadeira intenção? Como é que surge? E como é que se organiza? Porque é curioso, é muito né? Quando a gente fala em cuidados paliativos, quando a gente fala nesse momento da vida, né? É um momento que para um idoso saudável é caro. Você imagina você manter isso do ponto de vista, né, estrutural, né? Como é que funciona? Vai rapidinho, porque Cada tempo, né? Bom, assim, eu realmente falo com muita alegria da Casa de Cuidados, porque é uma unidade de saúde que é extremamente pioneira no Brasil dentro do SUS, né? Então, o que que é? É a unidade de transição, que faz essa transição entre o hospital e o domicílio, né? E como que surgiu, né? Lá na pandemia, né? Ali, junho de 2021, no meio da pandemia, Covid, precisando de leito hospitalar, a gente começou a ver que os pacientes, eles ficavam em internamento prolongado, melhorou do Covid, mas as consequências do Covid, né, a neuropatia, miopatia, o paciente doente crítico ali, que ficou muito tempo na UTI, então eles precisavam de cuidados, né, cuidados para reabilitação, né. Então a ideia foi levar esse paciente, tirar esse paciente dos hospitais para vagar mais leitos, para reabilitar. levar para um local para reabilitar. Então a ideia inicial da Casa de Cuidados, e aí trazendo um pouco da doutora Úrsula, né, que realmente ela tem um olhar à frente, extremamente visionária. Ela veio para o Brasil há mais de 30 anos, ela é alemã, fez faculdade, a formação dela é alemã e suíça, fez geriatria lá, e veio para o Brasil há mais de 30 anos, né? Então você imagina como é que era o cuidar de um paciente crítico crônico no Brasil há mais de 30 anos. Ninguém sabia cuidar disso, né? Esse paciente, nesse perfil. Então ela é uma das pioneiras na Unimed lá, por exemplo, né? No programa de assistência domiciliar do Hospital Valdemar Alcântara, que hoje atende mais de 200 pacientes. Então ela realmente foi pioneira em tudo isso. Então ela já tinha uma ideia de se formar uma unidade como essa, né, há muito tempo, só que não havia oportunidade, e aí
casou, né? Com a oportunidade dentro do serviço público de ter esse lugar. E aí ela fica num hotel Recanto Irapuru, que na época da pandemia estava fechado, porque era por ser hotel, Claro. né? Não recebia lugar mais de ninguém. eventos, né? Ela também era por ser um hotel ligado a uma congregação de irmãs, né? Freiras católicas. Também tinha muitos eventos, né? De retiros, né? E estava tudo parado por causa da pandemia. Então juntou, né? Juntou todas as a necessidades tempestade perfeita, ali. né? Exatamente. E aí a ideia é exatamente de ser um local fora de um ambiente hospitalar, né? Então é um local de um hotel e a estrutura de hotel permanece até hoje. Então vamos começar. E aí eu tava lá, foi 24 de junho de 2021, né? O primeiro plantão lá foi dia 25 de junho de 2021, então eu tava lá desde o início mesmo. E qual é a ideia, né? É uma unidade de transição para reabilitação dos pacientes e cuidados paliativos, né? Então, alguns pacientes com perfil para reabilitar com a equipe multi, então entra a questão da equipe multi, lá temos a equipe completa, né? Que todos são extremamente importantes, desde o médico até o técnico de enfermagem, até o pessoal da limpeza, o pessoal do hotel. Massa. Então, o hotel teve que se adaptar a cuidar agora de paciente. Puxa, isso é fantástico, né? Legal. E trabalha juntos, né? Trabalha todo mundo junto. Tem reunião do equipe de saúde com a Da equipe do hotel, da hotelaria e limpeza tal. Entendi. Então, isso é muito bom. E aí, reabilitar esses pacientes, né? Então, tem histórias fantásticas, assim. Tem uma que me marcou muito na época, porque quando ele começou em 2021, era muito pós-Covid. Aí teve um paciente jovem, era Uber, teve um Covid grave, ficou lá com a esposa para reabilitar, né? Então ele saiu de lá realmente andando, né? Melhorou muito, né? E aí foi tão interessante que ele chegou realmente acamado, ele teve essa melhora e a psicóloga ele se apegou muito à psicóloga, né? Então, por toda a demanda e tudo. E ela contando, né? Que depois de alguns meses, né? Ela pediu um Uber e o cara do Uber era ele, cara. Olha aí. Impressionante, sabe? Assim, fantástico, né? Tipo, teve idoso que entrou lá, que estava internado no hospital, na cidade, e saiu dependente de ventilação mecânica, né? Acamado, uso de sonda nasointeral. E hoje ele conseguiu sair da ventilação mecânica, conseguiu ser decanulado, conseguiu tirar a sonda, voltar a comer por via oral, conseguiu voltar a andar. E hoje ele vai para consulta no ambulatório de geriatria. Então, assim, fantástico, né? Assim, então a gente consegue fazer isso dentro do SUS, né? Assim como a gente também recebe pacientes para falecer lá, né? Então, a gente faz essa avaliação dos óbitos dos pacientes, né? Por exemplo, em 2023, a gente teve 100 óbitos. Foi um ano que foi 100 óbitos, 100 né? pacientes 100 pacientes que faleceram lá na casa. Entendi. Né? Em 2023. Em cuidados paliativos. 98, né? Então 98% dos pacientes morreram com sintomas bem controlados, uma morte esperada, né? Então a gente gera impacto isso nessas famílias, né? Claro. Não, então, assim, eu vejo, eu falo realmente com grande alegria, com muito orgulho, assim, sabe, dessa unidade que é pioneira, né, de recebe estudantes, né, de residentes, né, e a gente tem conseguido impactar, com certeza, na vida de muitas famílias, né, tanto para aqueles que vão falecer lá. Então, assim, lá não tem aquela coisa do vai falecer, tem uma capelinha que o corpo vai para lá, as famílias conseguem iniciar um velório lá dentro, né? Depois vão pra... Então é diferente do ambiente de hospital, né? É algo que realmente é um quebra de paradigmas total. Tinha que funcionar fora do hospital, né? Sim, Mas é impossível. chega lá um residente que sai do hospital, um residente que vai rodar lá, seja de medicina de família, seja de geriatria, com paliativos, gera um impacto, né? É diferente, né? Então, é muito bacana. Parabéns, cara. Parabéns mesmo, assim. É um ambiente que vale a pena, até em termos, para você sentir a espiritualidade, sabe, Dove? Assim, um ambiente de paz lá. Você sente paz. A gente na visita aqui e diz, esse paciente, não, a gente manda lá para casa de cuidado, sei que mais lá e tal. E eu preciso conhecer um pouco mais, né? Então já está convidado, viu, desde já, para fazer uma visita. Vou na hora, cara. Vou feliz, vou feliz. Você sabe que eu sempre falo isso, né? Às vezes, né? Falei pro André, já falo isso pros cirurgiões que eu acompanho e tal. Eu fui radiologista, eu sou radiologista, mas eu gosto mesmo da medicina como um todo. Eu acho que tudo é fascinante, né? Tudo, não só a medicina, acho que é isso, a gente, a problemática, a capacidade que a gente tem de influenciar as pessoas, a capacidade que a gente tem de ajudar, de impactar na vida dos outros. Para mim é fantástico.
E é para isso que a gente faz o Medicina Limitada. É exatamente esse o conceito. E aí, a gente está quase terminando. E Só rápido, viu? tem outra pergunta que eu faço para todo mundo que está aqui e que traz um pouco do sentido do que a gente está fazendo aqui, o que a medicina mudou, né? A forma de vocês verem o mundo. Ainda ensaiou a resposta, mas como foi que a medicina mudou a forma de vocês verem o mundo? Como é que a geriatria, como é que lidar com a morte todo dia? É fácil de entender que há um impacto, mas como é que isso realmente toca vocês, né? Eu vejo assim como realmente nós somos privilegiados, sabe? Assim, acho que nós como profissionais de saúde, mas falar como médico, né? Como a gente consegue entrar e conhecer histórias incríveis, né? Assim, Massa. quando a gente começa e a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque a palavra do médico é uma palavra muito forte, né? Então eu vejo na verdade como uma grande oportunidade de enxergar a beleza da vida, conhecendo histórias, conhecendo famílias, né? Conhecendo diversas situações, né? E aí aquilo vai nos formando, né? E aí por isso a questão da importância da formação humana mesmo, para poder ajudar as pessoas. E também cada história que você vai vivendo, você vai sendo formado, né? A gente nunca deixa de aprender, né? Então eu vejo, na verdade, como um privilégio, assim, que a gente acaba tendo de enxergar, de conhecer tanta beleza na vida dos pacientes, na vida das famílias que a gente toca, né? Eu lembro, assim, às vezes, tô atendendo aqui um paciente trabalho na Policlínica do Eusébio, que são pacientes que vêm referenciados do posto de saúde, né? E às vezes você tá ali no atendente, tá no final do turno, tá no último paciente, e aí a paciente entra, você já tá cansada às vezes, né? E a paciente entra, doutor, muito obrigado, eu tava esperando essa consulta há 3 anos. Olha aí. Caraca, assim, eu tenho que dar o meu melhor, cara, assim, eu posso nunca vou ser o melhor médico do mundo, mas eu tenho que ser o melhor médico para esse paciente, né? E para você é mais um paciente, né? Não falando de um Sim, jeito... é mais um da lista daquele dia, mas para ele é um momento único. Então, a gente tiver essa noção, né, de que aquele momento é único, uma reunião familiar, eu gosto de falar isso muito para os residentes. A gente faz uma reunião familiar que a gente convoca a família para poder conversar sobre aquele ente querido. A gente nunca mais vai sair da mente, da cabeça daquelas pessoas. Muito. Nunca mais eles vão esquecer de mim. Assim, eu fiquei pensando, ali é mais uma reunião familiar que eu faço várias no meu dia a dia, faz parte. Mas para aquela família, eles nunca mais vão esquecer do Dr. Rafael. Então, tenho esse poder, entre aspas, Claro. de impactar positivo ou negativamente. E a responsabilidade que você tem de carregar esse poder, né? Exatamente. Então, assim, na verdade é uma grande responsabilidade. É um privilégio e ao mesmo tempo vem com uma grande responsabilidade, né? Que a gente leva, né? É importante a gente cuidar com muito esmero. Show. E você, Ias? Dá vontade até de, assim, a gente é muito emotivo, né? E quando a gente escuta, né? Quando a gente para pensar no nosso dia a dia, como foi a trajetória, como foi em quantas pessoas a gente pôde tocar, né? Emociona, né? Assim, não tem como você não se sentir impactado por isso, né? Isso é extremamente... Não é piegas, não. É a verdade, né? Verdade, é. Na verdade, hoje tem um nome, né? Hoje a gente é super, ultra, hiper especialista em soft skills. Né? Não tem quem tenha soft skills mais do que paliativista e por vezes o geriatra, mas acho que paliativista, né, a gente sabe falar a coisa certa na hora certa, tocar na hora certa, atuar na hora certa, entendeu? Assim, o problema é que precisa de muita dedicação. E aí isso é que a gente fica, né, na dúvida das futuras gerações, né, de achar que isso é fácil, não é. É uma luta diária, é isso que o Rafael falou, né? De você estar ali, você passou o dia todo atendendo e... mas eu tenho que fazer o melhor, né? E eu espero que as pessoas entendam que ser médico é isso. Né? É sempre dar um pouco mais do que está programado, é sempre dar um pouco mais do seu tempo, do seu espírito, da sua energia, né? Exatamente. Essa era outra pergunta que eu ia fazer, mas já está feita, né? Assim, realmente essa mensagem para os jovens, né? Para os que chegam, é isso, né? Não é fácil, mas é prazeroso. Não tem nada fácil na vida, na verdade, né? Uhum. Vem consigo com grande responsabilidade, mas também é mágico, né? É fantástico, né? Você entrar na vida das pessoas naquele momento Eu queria,
Lucas, tá aí? Tu consegue colocar aquele... Eu nem vou responder a pergunta. Qual? Qual delas? Aí. Pode responder, vai, foi mal. Responda, doutora. Que ia finalizar com processo ativo de morte, né? Assim, Entendi. Tô pensando em finalizar. Você tá... Entendi agora. É o caminho, é o né? caminho. Rapaz, Muito bem. Ela não esqueceu de combinar com o host. Papocamos o tempo. Não, é isso. Chega aí. Vai. Não, porque como é que a medicina muda a sua vida, né? Então, eu não sei se o Dove acompanhou muito, né? Eu queria fazer intensiva, né? Assim, Eu lembro. Eu era raiz, Clínica, né? raiz, né? Meus plantões eram intubação de 4, um sentado, outro subindo e no outro. Chegava no hospital, todo mundo, vixe, chegou a pé frio, né? Eu gostava era de emoção. E na residência de clínica, né, eu peguei staffs incríveis, né, que saíam da casa deles para passar swangans comigo, né, de noite na UTI, coisas que só o César Carlos faz por você, né? Verdade. Eu acho particularmente um hospital e os preceptores e a filosofia incrível. E quando cheguei na residência, fiz o R3 de clínica, né? E o pessoal ficava impressionado com o raciocínio clínico, né? Com aquela desenvoltura, podia ter o que fosse. Me chamavam para passar um swangans, eu passava um swangans. Era uma biópsia óssea, eu fazia uma biópsia óssea, fazia... Então, era a rainha dos procedimentos, né? Na época da gente da clínica médica, a gente fazia só tudo. E quando eu cheguei na geriatria, eu já era chefe de UTI, diarista de UTI, coordenava um UTI. E no final do R1, né, sempre tem esses casos, apareceu um senhor chamado senhor Wilson. E ele, séptico, né, entrou, não tinha família, não tinha nada. Era morador de rua. E ele começou ele entrou com a expectativa de que ele fosse sair do hospital, tratar esse quadro séptico, aí de repente a gente viu uma avaliação urológica, tinha uma próstata crescida e fazia infecções de repetição. Eu sei que eu fiquei 2 meses na enfermaria e quando eu voltei, fiquei 1 mês fora, voltei, ele estava lá. E aí, quando eu voltei, ele já estava outra pessoa. Então, ele se tornou paliativo, né? Tem os que entram já, que a gente já enxerga, mas ele, diante das complicações hospitalares, ele não ia mais conseguir sair do hospital, muito provavelmente, né? E aí, a trajetória dele no hospital, nesse período que a gente estava, a gente achou a família, ele reencontrou com a família. Olha. Ele fez as pazes com os filhos, ele conheceu os netos. Ele era conhecido como o paciente mais chato da enfermaria. E aí, toda vez que eu passava por ele, ele era meu paciente, eu dava um beijo na testa dele e dizia: tchau, seu Wilson. Até amanhã, viu? Amanhã eu tô aqui, eu volto. E o nosso código ficou essa história desse beijo na testa. Depois de várias internações na UTI e tudo, né? E eu voltei esse mês posterior, ele estava muito debilitado, mas muito feliz. Claro. Doutora, você não vai acreditar. Olha aqui, esse é meu filho. Essa é minha neta. Eu não sabia que eles existiam. E eu fui mesmo, que interessante, sei o quê. Aí veio uma nova sepse. Só que naquela época, essas informações eram residente, né? Eu vou me preocupar com isso. Tinha que fazer milhões de coisas, trabalhar milhões de coisas. Mas Deus, o destino, me proporcionou um momento meio mágico, né? Porque ele entrou em processo ativo de morte. E ele captou múltiplas infecções, internação prolongada, perda de funcionalidade. E aí ele tinha consciência, tá? Ele sempre estava lúcido, por vezes tinha delírio, mas a maior parte do tempo ele estava lúcido. E a gente identificou o processo ativo, né? Até agradeço ao Dr. Ricardo Volpe aí por todo o aprendizado, né? Porque foi meu preceptor. A gente brigava muito, porque uma emergencista, assim, digamos assim, intensivista com paliativista, né? Não, eu quero botar na UTI mais uma vez. Claro. Não, mais uma vez. Mas tem que tentar, vamos tentar. E aí teve uma hora que eu enxerguei que ele não ia mais, né? E aí eu percebi, meu Deus,
a minha vida inteira, já 6 anos de faculdade, começando quase o 5º ano da residência, eu não vi ninguém morrer. Então, segura o facho aí e espera as coisas acontecerem, que você tem que aprender. Vamos ver o que vai acontecer. E aí eu deixei as coisas acontecerem. E ele foi ficando cada vez mais períodos mais inconsciente, né? Acordava com dificuldade, reconhecia ali alguém que tinha muito significado para ele, que, por incrível que pareça, eram as enfermeiras. E aí, a família também, né? Mas a enfermagem. E aí eu combinei com a enfermeira que ele estava começando a ficar mais cansado, a ausculta pulmonar, né? Ficando mais crepitando. E aí, mais uma vez, né, o preceptor falava, não, isso aqui é o processo ativo de morte, isso não é edema agudo de pulmão. Acontece isso e ele vai, daqui a pouco ele vai começar a sororoca, que é esse acúmulo dessa secreção aqui em cima, que é ruidosa, que os familiares se incomodam. E eu estava incomodada. Aí eu, meu Deus do céu, o que eu faço para parar esse barulho, não sei o quê, e ligava o preceptor. Não, faça tal medicamento, tal coisa. E aí eu vi que ele ia morrer. E aí eu peguei e combinei com a enfermeira, que era minha... Nós éramos cúmplices, né? Olha, seu Wilson, vamos aqui. O que o senhor quer? O senhor pode pedir. Me sentia Pat Adams na hora, né? Diga o que o senhor quer. Eu quero uma cerveja. Aí eu, poxa, seu Wilson, uma cerveja aqui no hospital. Ai, faz tanto tempo, né? Porque no momento de lucidez ali que ele teve ali, porque eles flutuam, né? Você jura que ele vai, mas ele volta e conversa com você de novo. Tá bom. Aí conversei com a enfermeira e a gente... Deu uma cerveja pra ele. Eu peguei... Não, à noite eu vou pra casa, à noite eu venho, que o hospital tá mais tranquilo, entro com a cerveja, né? E a gente dá a cerveja pra ele. Aí na enfermaria eram 2 pacientes. Aí tinha um senhor bem demência de Alzheimer, né? E ele? Aí quando eu cheguei, aí ele já não tinha mais consciência, né? Vou chorar, tá? E aí mas seu Wilson, botei num copinho, né, de plástico e eu trouxe a cerveja. Abra os olhos, pro senhor tomar a cerveja. Aí o demenciado ouviu, né? Ô, doutora, cervejinha, dê aí, não sei o quê. Aí a gente pegou a aspirona, né? Botamos no copinho, demos pra ele. Ô, rapaz, que delícia, viu? Essa cerveja tá espetacular. Se tivesse mais gelada. E aí eu chamei a família, né? Já tinha chamado à tarde, mas aí eu tinha pedido essa licença, né, para poder tentar fazer isso com ele. E quando eu voltei, né, estava fazendo alguns outros procedimentos, a família estava toda ao redor, dentro do hospital. Eles tinham levado umas velas e ele estava lá, tranquilo. Aí 11 horas da noite, coisa que você só pode fazer quando você mora bem perto da residência, né, do hospital que você trabalha. Aí veio um beijo na testa dele. Ele abriu os olhos. E Ana, você? Aí eu, ô, seu Wilson, vim aqui só para me despedir do senhor, viu? Aí ele, muito obrigado. Olha aí. E aí eu peguei, vou sair, né? Porque eu vou me acabar de chorar, não posso chorar na frente do paciente, tudo. E a gente acabou de chorar, eu, a enfermeira e todo mundo, né? E foi lindo. Mais uma vez lindo, né? Foi triste, né? Mas foi um senhor fechamento de história, sabe? De vida, né? Talvez tenha sido o período mais feliz da vida dele, né? Reencontrar a família e tudo. E aí, o que foi que eu falei? Eu falava sempre para os residentes, né? Cara, não tem um procedimento que me deu mais satisfação na minha vida do que proporcionar um bom processo ativo de morte. Tirar os sintomas, unir a família e ele passar por isso bem. É isso que eu quero fazer. Né? Então, foi quando eu fui me conscientizando que essa coisa de UTI já tinha que passar, não tinha mais tanto procedimento e incorporou a paliativista / geriatra, né? Assim, no currículo. Então, foi o procedimento que mais me causou satisfação. E foi incrível, né?
isso repercutiu na minha vida por muitos e muitos, muitos e muitos e muitos anos. E muitas vezes eu agradeço ele por ter tido esse momento, porque talvez eu nunca tivesse visto o que é uma boa morte, se ele não tivesse passado por isso, né? Então, a gente nunca associa com algo bom, né? Mas foi um senhor fechamento de vida, né? Foi muito bonito. E foi um senhor fechamento de podcast. Medicina Ilimitada. Eu sabia que ia ser muito legal, assim. É realmente emocionante ver vocês aqui, ver como vocês se dedicam. Vocês são realmente espelhos para mim, para a geração que vem, para a geração que está, né, para os mais velhos que precisam aprender com vocês, os mais novos, os que não são médicos. As pessoas precisam ver isso, né? Eu só tenho a agradecer, foi mágico. Acho que hoje foi assim um dia fantástico, fantástico. Muito obrigado, obrigado a todos que assistiram até agora. E não tem nada o que falar. Beijo.